agradecer o convite para estar aqui. É uma pena que eu não pude estar ontem, perdi certamente bastante. Antes de entrar especificamente no tema, né, que enfim, fui convidado para falar, que é sobre lobby, a relação do lobby com a política nos Estados Unidos, eu queria só fazer isso pode aparecer depois no debate, mas já que eu estou falando sobre os Estados Unidos, um pequeno alerta, eu acho, nesse tema da delação premiada, que a gente não pode esquecer, só para deixar isso registrado, depois podemos discutir mais nos debates, que é o que aconteceu nos Estados Unidos com a exportação da delação premiada ou do plea bargain, não apenas para crimes de colarinho branco, lavagem de dinheiro, mas para todos os crimes. Isso está na raiz da transformação dos Estados Unidos no país onde mais se prende no mundo. Quer dizer, um país que você tem de um lado a pena de morte e do outro a plea bargain, onde você oferece para a pessoa e fala ou o Estado te mata ou você admite que você é culpado. Isso está na raiz de você ter criado o país que tem 5% da população mundial e 25% dos presos. Quer dizer, esse tema que está sendo pouco debatido, mas vai demorar pouco para resolverem também trazer, né, esse tema da delação premiada para todos os crimes, e os efeitos seriam absolutamente nefastos. De falar aqui um pouco sobre lobby, eu trabalho hoje na Open Society Foundation, que é a fundação filantrópica do George Soros, e passei, quando fui para lá, um ano em Washington. Então, respirando um pouco o que existe essa política americana e estudando bastante isso. A fundação é muito envolvida com os temas de lobby, financiamento de campanha lá nos Estados Unidos, tentar mudar as regras sobre isso, mas sobretudo vivendo numa cidade onde, sem dúvida, os personagens principais naquela cidade são os lobistas. Quem assiste House of Cards vê isso com clareza, mas acho que pegaram leve nesse tema com o peso e o poder dessa figura atualmente nos Estados Unidos. É muito, muito diferente do que acontece aqui, sobretudo porque é mais transparente, né? Mas é muito parecido em muitos aspectos, e acho que é isso um pouco que eu queria trazer aqui. Queria começar só citando uma decisão da Suprema Corte Americana de 1874, quando pela primeira vez a Suprema Corte teve que olhar um contrato de lobby para dizer se aquilo era algo legal ou não. E a decisão da Suprema Corte fala, o caso do Trist versus Child, fala o seguinte: se alguma das grandes corporações do país contratasse aventureiros que se vendessem desta forma para advogar pela aprovação de uma lei geral ou para a promoção de seu interesse privado, o sentido moral de qualquer pessoa razoável iria instintivamente denunciar o empregado e o empregador como mergulhados em corrupção e o emprego como infame. Mas isso foi no século XIX, né? Hoje, o contrato que eles olham é um contrato leve, até parecido com os estándares de contratos que se tem hoje. O lobby hoje é uma indústria que oficialmente movimenta, ou seja, registrados como especificamente para fazer lobby nos Estados Unidos. E lobby nos Estados Unidos é a atividade, quando você considera lobby aquilo que a principal atividade que você está exercendo é a atividade de tentar mudar uma regulação, né? É disso que você está falando. Tem muitas outras maneiras no qual o interesse com o governo existe, mas isso não é considerado lobby, e ou não tem regulação ou tem uma regulação muito mais leve. Isso, bastante específico, movimenta 3,3 bilhões de dólares por ano. Qualquer especialista de lobby nos Estados Unidos vai dizer que o dinheiro de verdade envolvido nisso é pelo menos o dobro. No lobby, não está falando de financiamento de campanha. Você tem 12 mil, isso só lobby federal também, não está falando lobby nos estados, nem nas assembleias estaduais. Só em Washington são 3,3 bilhões oficiais de dólares. São 12 mil lobistas registrados oficialmente, também quer dizer, ou seja, pessoas que a principal atividade é pedir mudança na legislação. As pessoas estimam que existem pelo menos 100 mil pessoas envolvidas nesse mercado do lobby. Esse é um mercado que 80% dele, do ponto de vista das pessoas, está na mão das grandes empresas. 20% seria o lobby de sindicatos e de associações de interesse público.
Claro que isso eu estou falando das pessoas que trabalham. Do ponto de vista do dinheiro, as empresas gastam 34 vezes mais do que os grupos de interesse público com relação ao lobby. Então aí realmente tem uma distorção muito maior. A gente tem que entender que isso talvez, né, quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente tem uma imagem, uma transparência, etc., mas muita gente fala que hoje, que essa presença do lobby, e como a gente vai ver mais adiante, a relação entre lobby e financiamento de campanha, talvez uma das causas da gente estar no nível mais baixo de confiança do Congresso americano. Quer dizer, também, como vocês vão ver, tem muitas semelhanças entre o que acontece lá e aqui. A confiança no Congresso americano hoje é de 8%. A confiança na presidência é de 33%, num presidente bastante, quer dizer, com uma popularidade bastante baixa, historicamente. Isso não no presidente, mas na instituição da presidência. A média histórica do Congresso é 24%, e 88% era 40%. A gente está falando de 8% hoje em dia. 71% dos republicanos e 81% dos democratas acreditam que dinheiro compra resultado no Congresso. Quer dizer, essa é uma visão da sociedade americana hoje, é que o dinheiro compra resultado no Congresso. E ao mesmo tempo, quando você pergunta para quem acompanha o Washington, fala, tem suborno no Congresso americano? Isso é quase irrelevante. É muito pouco. De suborno mesmo, que eles consideram suborno. Teve recentemente, há uns 3, 4 anos, um caso de suborno clássico, de contratos e tal. Mas quando você fala com eles, fala, se tiver mais que 5 que recebem suborno, é muito. Como é que a gente chega nesse ponto de a sociedade americana quase inteira acredita que o dinheiro compra voto e quem está lá diz que não tem suborno? Então, contar um pouco da história do lobby e, como eu disse, mais importante, a relação do lobby com o financiamento de campanha lá. O lobby até os anos 70, quer dizer, e lembrar que também o Congresso americano até o início do século XX era muito corrupto, quer dizer, acho que de deixar o nosso, pelo menos era muito mais explícito, era uma coisa, e até pedaço do século XIX era admitido o suborno como algo ilícito, né? Hoje em dia, então, pelo menos do ponto de vista criminal, é muito difícil dizer que isso é uma prática corrente. Então, mas até os anos 60, 70, quando a gente falava de lobby, era basicamente o lobby feito por sindicatos e por associações públicas. Esse era o lobby bem estruturado. O lobby das empresas era um lobby muito amador. Ele era feito sobretudo pelas associações de empresas, né? Mas com pouca estrutura, pouco dinheiro e realmente muito amador. Nos anos 60 e 70, uma série de reformas importantes passam ou tentam passar no Congresso americano, e os empresários um pouco percebem, falam, peraí, a gente está jogando esse jogo como amadores. E começam a entrar pesado no jogo, sobretudo a partir dos anos 70. Essa cultura do lobby começa a crescer, você começa a ter áreas inteiras na empresa para cuidar de relações governamentais. Isso é algo que acontece a partir dos anos 70. E a partir, quer dizer, em 77 tem um marco importante que o Carter tenta passar uma grande reforma trabalhista, de dar mais direitos trabalhistas, e aí os empresários colocam muito dinheiro na história, num Congresso Democrata, né, a Câmara dos Deputados Democrata, e ganham. Os empresários ganham, conseguem barrar uma iniciativa do Executivo, e aí eles estão falando, realmente esse negócio funciona. Né? E aí, a partir do final dos anos 70 e dos anos 80, começam a se montar essas grandes estruturas de lobby nos Estados Unidos. E grandes estruturas são, não só a empresa passa a ter uma área importante de relações governamentais, mas você começa a criar as empresas de lobby, que é onde está a chave da questão hoje em dia. São empresas muito grandes, empresas de tem 100, 200, centenas de lobistas, né, contratados que fazem isso, e que têm um acesso ao Congresso muito impressionante. A grande questão, quando a gente olha o que acontece a partir dos anos 80 e anos 90, quando a gente ouve as entrevistas feitas com lobistas e tal, é que, num dado momento, eles param. Quer dizer, o lobby dos anos 80 era um lobby, vamos deixar o Estado fora do nosso negócio. O objetivo era, vamos conseguir tirar o Estado da interferência do nosso negócio. E a partir disso, tem congressistas, sobretudo lobistas, que falam isso em entrevistas, né? A partir dos anos, final dos anos 80, começo dos 90,
A gente pode fazer o Estado sócio dos nossos negócios. A gente pode começar a usar o Estado para melhorar os nossos negócios. E isso cria um exemplo, quer dizer, enfim, isso cria o Cato Institute, que é um instituto conservador americano, fala que isso criou o que eles chamam de um estado de bem-estar corporativo nos Estados Unidos, que eles avaliam no orçamento americano em 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares vão diretamente para beneficiar empresas, com subsídios, com compras, quer dizer, é o que eles chamam de estado de bem-estar corporativo. Um exemplo dessa mudança citado bastante na literatura, é a relação das empresas farmacêuticas com o Medicare, né, o sistema de saúde pública. A grande briga das empresas farmacêuticas até os anos 80 era para que seus remédios não estivessem na lista do Medicare, porque eles sabiam que o governo ia obrigar elas a vender eles mais baixo para o governo. E hoje, qualquer empresa farmacêutica dos Estados Unidos briga para incluir o seu remédio no Medicare, porque ela sabe que elas vão conseguir influir o preço que o governo vai pagar. Então, isso tem uma mudança na relação realmente das empresas com o governo. As estimativas é que cada dólar investido em lobby hoje nos Estados Unidos, as empresas ganham de volta de 6 a 20 dólares. Depende das estimativas. Né? Mas, quer dizer, qual que é o lobby? E muita gente defende o lobby nos Estados Unidos como algo positivo. Claro, quando a gente fala assim, parece... E a grande questão é o Estado, o Congresso, não tem capacidade de ter acesso às informações necessárias para tomar suas decisões. Então, se a gente puder ter uma estrutura que converse com o Congresso e que leve as informações necessárias, você melhora a qualidade da decisão tomada. Né? Essa é a justificativa. Você conversar com um lobista, perguntar, mas peraí, você é lobista? Ele vai responder, nos Estados Unidos, ele vai provavelmente responder isso. E, de fato, boa parte do dinheiro é gasto em pesquisas, investimento em produção de informação para levar para o Congresso. Claro que isso tem um viés, porque afinal, no fundo é um viés muito parecido com escritórios de advocacia. Quer dizer, você investe muito num bom escritório de advocacia porque a tua chance de ganhar provavelmente vai ser maior com um bom escritório de advocacia. A lógica dos lobistas nos Estados Unidos é essa. Infelizmente, o jogo não é absolutamente justo, porque quem tem mais dinheiro vai contratar os melhores lobistas. Então, claro que você tem um problema ético e político na existência do lobby e no peso que o dinheiro tem no lobby. Mas o problema de verdade acontece, como acontece aqui, na relação entre lobby e financiamento de campanha. Ter um financiamento de campanha em qualquer lugar, o peso que o dinheiro tem nas campanhas é uma coisa realmente monstruosa. Mas no caso americano, pelo menos a gente tem mais dados desse impacto do que aqui. 95%, até porque tem mais transparência também dos recursos lá. Pelo menos é o que a literatura diz. 95% de quem ganha a eleição para o Congresso americano, 94, 93, na verdade, depende se é do Senado ou na Câmara, os vencedores arrecadam mais do que os perdedores. 95%. Quer dizer, o peso, se você arrecadar mais, a tua chance de ganhar é realmente muito grande. Você pode dizer, provavelmente o vencedor já tem uma capacidade de atrair mais dinheiro. Não é bem assim. O tema do dinheiro é um tema central. Quer dizer, aqui, por exemplo, a gente decide quem vai participar de debate a partir de como você está nas pesquisas. Nos Estados Unidos é basicamente quanto dinheiro você arrecadou. Tem um caso clássico em Nova York, recente, do governador Cuomo e de uma professora importante em Nova York, a Zephyr Teachout, e ela desafiou o Cuomo, que tinha até um escândalo de corrupção, e ele não aceitou debater com ela. E isso foi tido como algo absolutamente aceitável, porque ela só tinha arrecadado $500 mil para a campanha. Ela teve 33% dos votos na primária, mas o fato dela não ter arrecadado dinheiro tirava dela a legitimidade para entrar na campanha. Então, o Lessig, por exemplo, ele diz que se antigamente nos Estados Unidos você tinha as primárias brancas, só branco podia votar, hoje você tem as primárias verdes. Quer dizer, só quem tem as verdinhas podem votar nos Estados Unidos, podem participar, né, das primárias. Isso foi aprofundado com a decisão da Suprema Corte Citizens United, que disse que você não pode
colocar qualquer limite para doação, para empresas que querem doar contra ou a favor de alguém, baseado no fato de que empresas são pessoas e de que, segundo a Suprema Corte Americana, dinheiro é discurso. Então você não pode limitar o discurso de alguém, então você não pode limitar o dinheiro que alguém dá para alguém numa campanha. A gente pode depois entrar, esse é um caso para ficar falando só disso, mas isso é importante para entender essa relação. Essa dinâmica fez com que hoje nos Estados Unidos 60% do tempo de congressista é gasto arrecadando fundos. Ou seja, ele passa 3 dos 5 dias da semana que ele está trabalhando fazendo ligações, fazendo eventos, simplesmente se preocupando explicitamente na arrecadação de fundos, ligando para as pessoas, pedindo dinheiro, participando disso. Quer dizer, isso, quando você faz entrevista com congressistas, isso realmente mudou a cultura do Congresso americano. Não tem mais debate. A lógica de um congressista americano é basicamente ele fica na sala dele ligando para o financiador de campanha e o assessor avisa quando ele tem que votar, ele vai lá, vota e ele volta para continuar ligando para pedir dinheiro para a campanha. Isso virou algo absolutamente natural. Quer dizer, nos anos 80, um senador fez um discurso muito claro falando que ele nunca aceitaria dinheiro de empresas de armas porque ele era o chefe do Comitê de Defesa, que isso seria imoral. Isso foi nos anos 80. Isso seria algo considerado absolutamente patético hoje em dia. Ao contrário, o relator do Obamacare, o Baucus, recebeu $7 milhões das empresas de saúde interessadas nesse tema. E ele fala disso, é claro, eu sou interessado nesse tema, elas têm que mesmo me financiar. E a grande questão é qual que é a relação, então, entre o lobby e o financiamento de campanha. É que, justamente, como você não pode ter essa relação direta entre eu te dou dinheiro e você me pede alguma coisa, a maneira como eles construíram essa relação é a partir dessas empresas de lobby. Essas empresas de lobby fazem a intermediação entre o dinheiro arrecadado e para a campanha e o que elas vão pedir depois. Então, uma empresa dificilmente vai pedir para um senador diretamente, mas uma empresa vai ser orientada pela empresa de lobby a doar para um determinado senador ou deputado e ela confia que aquela empresa de lobby vai fazer a cabeça daquele senador ou daquele deputado. O que me impressiona nisso é como isso, para qualquer pessoa que ouve a história de fora, tem uma diferença muito pequena entre você comprar o voto de alguém e você criar um sistema no qual as coisas funcionam desse jeito. O Lessig, Lawrence Lessig, que as pessoas que têm escrito bastante sobre financiamento de campanha, ele fala que, na verdade, para você entender isso, você tem que entender que não é uma economia de troca, é uma economia de presentes. Quando você... A economia de troca, você não quer saber quem é a pessoa, você não precisa criar relação, você vai lá, compra alguma coisa na padaria, dá o dinheiro e recebe em troca a sua mercadoria. Na economia de presentes, é claro que você cria obrigações, mas elas são menos indiretas. Se alguém chega aqui, se alguém vai dar um presente muito caro para outra pessoa, você cria uma obrigação de dar um outro presente. Se alguém te dá um presente no aniversário, você cria uma obrigação de dar um outro presente. Mas é algo muito mais sutil. Nunca você deu um presente no aniversário, outro vai dar um cheque para você no seu aniversário. Seria uma ofensa, né? Ou falar disso, eu estou te dando esse presente aqui, eu estou te dando um colar de pérolas porque você me deu algo no valor equivalente no ano passado. Isso absolutamente não acontece. Então, Lessig descreve isso mais ou menos assim. Quer dizer, nunca o lobista vai dizer especificamente na conversa, faça isso porque eu vou te dar tanto de dinheiro. Mas ele vai passar um dia e vai falar, eu vou te dar dinheiro, e aí no outro dia ele vai pedir um favor. Ou, ao contrário, ele pede um favor e no outro dia ele faz um evento de arrecadação de fundos. Essa é a lógica central hoje da corrupção, como Lessig chama, dentro do sistema americano. O que acontece especificamente com promessa de dar dinheiro, e acontece também, para quem viu House of Cards, isso acontece bastante, com a promessa de dar dinheiro para o seu adversário. Então chega o lobista e fala, olha, sobre esse tema, tal empresa está pensando em dar dinheiro para a pessoa que vai concorrer contra você nas primárias, porque a posição dele nesse tema é uma posição alinhada com os interesses da empresa. Mas só para você saber, agora você fica à vontade, né, para ver como você vai... isso é descrito várias vezes, várias pessoas contam.
Muitos também dizem que não, como a gente ouve aqui no Brasil, que no fundo as empresas são as vítimas desse processo. Tem um livro interessante chamado Extortion, que mostra que no fundo o que os congressistas fazem é extorquir as empresas. E que eles dizem, olha, eu estou aqui pronto para fazer uma audiência pública com relação à sua empresa, e que, né, a empresa sabe que ele vai derrubar as ações dela só de fazer audiência pública. Mas, enfim, a gente pode conversar e tal, e depois a empresa doa ou não doa para o adversário, ou doa para ele, e isso vai se resolvendo dessa maneira. Isso é relatado também bastante. E isso é legal. Se isso não for feito explicitamente, quando uma corte fala, você só pode chamar de corrupção aquilo que é claramente um pedido de favor em troca de outro dinheiro explícito. Se for indireto, é considerado como legal. Então isso está na base disso. E por fim, último elemento disso é 50% dos ex-congressistas viram lobistas. Então a relação deles com as empresas de lobby é uma relação que eles querem cultivar essa relação para depois ganhar 10 vezes mais do que eles ganham como congressistas, como lobistas. Isso também aparece bastante na literatura. Então, para encerrar, a gente precisa entender que o que aconteceu nos Estados Unidos com a regulamentação do lobby, e aí levar a sério isso pelas empresas e por todo mundo, é que essas empresas de lobby hoje têm um poder, e que, claro, é o poder que elas transferem para as empresas, para os clientes dela, que é um poder enorme dentro da política americana. Não há nada parecido com o poder que elas exercem, a influência que elas têm nas decisões tomadas pelo Congresso americano. E isso vem justamente dessa relação entre o lobby e o financiamento de campanha. Pouco para dizer, quer dizer, hoje os americanos muitas vezes se orgulham de dizer que não há suborno no Congresso deles. Mas no fundo, quer dizer, há uma relação de corrupção transparente, muito parecida com a relação que acontece aqui. Com a diferença que lá isso é considerado legal. Acho que esse é um bom elemento para a gente pensar. E aí, claro, tem muita gente que discute quais as soluções para o problema americano. Mas esse é um problema para a gente trazer para aqui, para pensar sobre regulação do lobby aqui. Caso a gente faça isso, pelo menos que a gente tome cuidado, ou para saber que o que a gente vai estar fazendo é regulando a corrupção, ou para não repetir os mesmos erros americanos, porque eu não acho que a democracia lá tem uma qualidade melhor nesse sentido do que a daqui. Afinal, no fim das contas, o que acontece é que o peso do dinheiro na política é absolutamente brutal. Essa perspectiva também pragmática e legalizada, racionalizada da relação entre o lobby e o financiamento de campanha versus também esse questionamento moral que fica subjacente, né? Então aparece de novo aí esse tema. Acho bem legal.